Bom dia, está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você aí do YouTube, você do Instagram, você também do Kawaii e todos aí do Facebook que está cobrindo todo o nosso espaço aí da internet através do programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. Shalom, shalom. Nós estamos começando esse dia. Nós vamos falar de algo importante para você, muito importante, guerra espiritual, né, Ruth? Guerra espiritual é real ou é só ilusão da nossa cabeça? É real. Você acredita que existem forças ocultas que atuam sobre a mente humana ou não? Então, assim, não só na mente, mas se a pessoa der lugar até no corpo. Essas forças, elas são selvagens, são tenebrosas, mas existe uma força do Criador também que está ao nosso encontro, né? Você vai ver a oração, Abrahá, Tefilá. Para você, meu amigo aí que acordou cedo, pessoal da Polícia Civil, Militar, Polícia do Exército, pessoal aí do Corpo de Bombeiro, da Guarda Municipal, um abraço para você, Polícia Rodoviária Estadual, Federal, os nossos amigos aí da estrada, né? Um abraço para vocês, muita proteção de Deus na vida de vocês, porque é interessante que nós possamos tirar dias maravilhosos de férias, correndo nas estradas aí com segurança. Por isso a Polícia Rodoviária Federal e Estadual está aí para dar essa segurança para as famílias, para todos que estão circulando as estradas do nosso Brasil. Mais um abraço também para você, barraqueiro, lá da praia de Tucunaré, Geladinha, aí todas as praias do município de Marabá. Um abraço para você, barqueiro, o rabeteiro, né, Ruth? Uhum. Tem um rabeteiro, né? Tem um barqueiro, que é aquele que tem uns barcos grandes, cheios de salva-vida, e tem também os rabeteiros aí que estão cortando esse Tocantins, Araguaia aí, Itacaiunas, carregando o povo para se divertir na praia do Tucunaré, na praia do Geladinho, aonde der para eles ir, estão indo, né? Isso é uma forma de transporte aí que nós já utilizamos muito no passado, e a gente sempre está lembrando desse povo aí. Um abraço também para todos os pescadores da colônia Z30 Marabá, né? Ligado com a gente também, todos os pescadores ali de Tupiranga. Um abraço para todos os empresários de Tupiranga, todos os políticos de Tupiranga, a prefeitura, todos que trabalham na prefeitura municipal, também todos os funcionários da Câmara Municipal lá de Tupiranga. Um abraço também para todos os funcionários e para o presidente da Câmara Municipal e todos os vereadores de Marabá. Também um abraço ao nosso prefeito municipal, Sebastião Miranda, né? O Tião, conhecido como Tião. Então, já mandei os abraços aí para as pessoas que estão ligadas com a gente. Agora nós vamos participar dessa oração, né? Uma tefilá, né? Diz assim: Elohai, Deus meu, a alma que me deste, pura, tu a criaste, tu a formaste, tu insuflaste em mim, tu a conservas em mim, e um dia tomarás e restituir-me-ás na vida futura. Em todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus, Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, eterno, que restitui as almas aos corpos mortos. Baru. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificasse com teus mandamentos e nos prescrevesse ocupar-nos com as palavras da Torá. Rogamos-te, eterno nosso Deus, torna agradáveis as palavras da tua Torá na nossa boca, na boca do teu povo, casa de Israel. Assim sejamos nós, o nosso descendente, e a descendência dos nossos descendentes, e os descendentes do teu povo, casa de Israel,
todos conhecedores de teu nome e estudantes de tua Torá. Pelo seu valor, bendito sejas tu, Eterno, que ensinaste a Torá a teu povo, Israel. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, Eterno, que nos deste a Torá. Baruch Hashem. Ruth, o único povo na terra que quando vai orar, bendiz o Eterno, né? Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Então, quando a gente pronuncia essas palavras, Baruch Ata Adonai, como se fosse um código daqueles que praticam judaísmo, os anjos no céu, o próprio Eterno, ele ouve e sabe quem está orando, né? Porque é como se fosse um código que a gente transmite para o Eterno em orar a oração na língua, no idioma hebraico, que é o idioma do Hashem, né? A importância disso é que gera intimidade da gente com o Ser Supremo, que é o Eterno, né? Porque tudo que a gente bendiz ao Senhor é porque a gente sabe que tudo depende dele, a nossa saúde, o nosso organismo, a nossa virtude. Tudo, tudo que até o que se você vai comer, você sabe que depende dele, né? Se ele não abrir as portas. Ou se você plantar e não tiver chuva, ele não fizer crescer, tudo depende do nosso Criador. Nós somos carentes, dependentes do Criador, né? Então, a maneira do povo hebreu, povo judeu, povo israelita orar, o Shema tem 3.600 anos, é uma oração que a gente ora todos os dias, 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que o profeta Daniel, ele abria a janela do palácio. Houve um decreto que ninguém poderia... Lucas Soares, é isso? Souza. Lucas Souza, um abraço para você e sua família. O profeta Daniel, lá na Babilônia, houve um decreto que não se podia orar a outro Deus a não ser Faraó, né? Lá no Egito era. Aí a Bíblia, foi lá no Egito, né? Uhum. Aí, o que aconteceu, Ruth? Ele abria a janela 3 vezes ao dia. Uhum. Foi na Babilônia, Ruth. Foi na Babilônia. Eles foram levados presos, cativos Mas para aí Babilônia. já era Nabucodonosor. Você está falando do caboclo do Muju? Uhum. O cara foi pregar e disse que... Vamos abrir a nossa Bíblia aqui, do caboclo do Muju. Aí, quando o pastor foi ler, estava escrito Nabucodonosor. Mas aí, falando dessa aproximação da pessoa com Deus através da oração. Então, 3 vezes por dia, ele abria a janela do palácio, de frente, como manda o mandamento, né? Por isso que é bom cumprir esse mandamento de Deus. Ordem de Deus, ordenança de Deus, lei de Deus, essas coisas. Só os santos, só aqueles que são do Eterno e que cumprem. Quando você vê as pessoas não querer cumprir, é porque não tem compromisso com Deus. Até parece que tem, mas não tem. Porque quem tem compromisso com Deus tem compromisso com sua palavra. Aí ele abria a janela e orava em direção a Jerusalém. Aí ele orava assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch, Ekvot, Barutan, Leolam, vai. Essa frase, a segunda frase do hebraico aí, Baruch Atah Adonai Eloheinu, Shema Israel, Adonai Eloheinu é a primeira frase, né? Adonai Echad. Aí, a segunda frase, o judeu, ele fala bem baixinho, que a gente quase não escuta. Essa segunda frase do Shema, né? Uhum. Aí depois ele continua, normalmente. Mas essa segunda frase, tudo isso, Ruth, são códigos, são maneiras de transmitir a oração com eficácia, né? Para que aconteça a resposta. Tem muita gente orando aí e não está tendo, Ruth, resposta das orações. Tem gente que está para arrancar o couro do joelho, outros está dando tudo que tem para ver se
Se Deus responde, mas a resposta de Deus está onde? Na obediência, né, Ruth? É. Você pode jejuar, pode fazer o que quiser, dar tudo que você tiver, mas você não terá resposta se você estiver no caminho da desobediência. Eu fazia assim, eu orava de manhã, à tarde era campanha por cima de campanha. Acho que todo tipo de campanha, eu li salmos, 150 salmos. Eu li em 3 dias, era uma campanha. Depois fazia a campanha do tanque de Jacó, do tanque de Betesda, da multiplicação do azeite. Eu sei que era tanta campanha que eu fazia. O couro do joelho parece aquele de elefante, tão grosso. É interessante que hoje no judaísmo a gente nem se preocupa e vive em paz, né? Com nós mesmos e com Deus e com o nosso próximo. Mas essas batalhas espirituais vão te ver muito. Por isso que aquela palavra diz, o Senhor quer que é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Ruth, tu lembra que uns 10 anos mais ou menos passado aí, não, uns 15, só no judaísmo nós estamos em 17 anos ensinando. Aí, antes disso, uns 18 anos passados aí, ajuntou-se um grupo de pastores aqui na cidade de Marabá, porque veio um bispo lá do sul, que trabalha com libertação de cidade. Olha tanto que o cabo é pitulante. Libertação de cidade. Então aquele bispo veio, aí trouxeram ele na minha presença, para me conversar com ele. E ele queria saber sobre a região de Marabá, né, São João. E aí disse que ele localizou por cima da cidade de São João do Araguaia um lugar de batalha espiritual. E aí ele fez um mapeamento da cidade de Marabá, os municípios em volta, e reuniu lá no Novo Horizonte, lá numa igreja. E nós fomos, não sei se tu lembra que nós fomos lá, que era para fazer um altar lá na ponta do Cabelo Seco com 12 pedras. Uhum, pedras natural, sem ser. Parece que eu não fui, não. Tu não foste, não, eu fui. E lá tinha um movimento de pessoas lá, de liderança, de igrejas. Aí eu fui assistir aquela história lá da batalha espiritual, porque ele já tinha libertado a cidade e tal, já tinha... ele tinha feito trabalho de libertação de cidades, né? Guerras espirituais, que isso é ilusão. É uma ilusão. Aí a gente ainda não conhecia o mundo espiritual, nós vamos conhecer depois que entramos para o judaísmo, porque a gente vai aprender o que é resistir o diabo e ele fugir da gente. Aí, Ruth, eu teve uma reunião lá, aí tinha muita gente mesmo, muita liderança, pastoras, missionárias. Todo mundo queria falar bonito lá. E eu fiquei calado assistindo. Aí disse, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer os marcos, como foi feito em Brasília, foi feito em tal lugar. Nós fizemos um ato profético de guerra espiritual. Aí, quando me chamaram, disse, olha, Cavalcante, tu vai ficar na frente para o altar que será construído lá no começo de Marabá, onde hoje é o Encontro dos Rios, né? Ali onde começou Marabá, lá nós vamos levantar um altar a Deus, né? No cristianismo fala Deus, não fala ao eterno, não fala assim. Não tem essa linguagem, não. Aí, tu é responsável, então vai arrumar 12 pedras mesmo, sem ter corte, pedras mesmo brutas, grandes, para a gente fazer esse altar. E ali nós vamos determinar a queda do principado, potestade, dominadores do ar que atua sobre o município de Marabá. Mas se tu vê essa conversa bonita. Aí eu falei assim, irmãos, vocês falam o seguinte, indica outro aí. Por quê? Eu não vou não. Eu não vou porque eu conheço. Eu já lutei, já fiz muita guerra espiritual aqui dentro de Marabá. E só caiu no meu couro. E nós fizemos, né? Muitas batalhas espirituais.
libertou, na época, aquela época que teve uma época, Ruth, que nós moramos na praça, o tanto de doido que tinha na praça de Caxias. E nós fizemos uma consagração lá, ungimos as 2 praças, consagramos com sal ao Eterno. Os doidos andavam lá na praça, pisavam no sal, caíam endemoniados. Sumiu tudinho os doidos. Sumiu. Tinha um lá que ele atacava até as mulheres. Ele é tarado, o bicho, né? Quando nós passamos um tempo em São Domingo, nós fazíamos o mesmo Mas jeito. depois, Era lá em sal, São Domingo, nós pegamos o louco todinho, levamos para a igreja, óleo não foi? ungido. Aí o pessoal passava e via lá na igreja. Eles morando lá na igreja, de noite lá na igreja, o louco da rua todinho, nós libertamos. Sem saber não o que Tinha um que pegava espingarda e saía atirando. A espingarda é 20, saía atirando no meio da rua, de dia. Ninguém mexia com ele, que é doido. Aí nós pegamos ele, colocamos dentro da igreja, fizemos a libertação. Um dia desse ele estava aqui na porta, bonzinho, hoje é aposentado, tudo. Mas, deixa eu falar, o levante de Satanás aí, dos bichos feios, dos principados, porque Satanás não existe, é um apelido, né? Não. Agora, principado, potestade, dominadores do ar, esses existem. Porque Satanás é uma maneira da pessoa perseguir os outros, a gente chama. Qualquer um anjo de Deus, Satanás, né? esse que nós vamos falar, que bateu em Jacó, foi Satã. O Eterno disse, vai lá, dá uma pisa em Jacó. Porque o Eterno precisava crescer Jacó para chegar ao nível espiritual de quê? De Israel. E mandou Satã dar uma pisa nele a noite todinha. E quando nós estudamos na literatura judaica que esse anjo era Satã, a gente ficou apavorado. Mas como é que pode? Mas eu já não digo nem assim, que o Eterno mandou ele bater em Jacó. Eu já digo assim, porque ele estava apavorado. No medo, você vê coisas que não existem. Não, aí é aquela história do judeu. É 2 histórias. Né? Então, o que está escrito. Vamos para o que está escrito. O que está escrito é que o anjo bateu nele a noite toda. Porque ele estava esperando a chegada do irmão. Ele veio, vários mensageiros disseram para ele, teu irmão Saul está vindo aí. Aí ele ficava sem saber o que fazer. Tinha hora que ele pegava as mulheres e botava em fila. Tu vai ficar primeiro, tu a segunda. Enquanto ataca uma, as outras fogem. Aí ele mandou presentes. Ele fez várias coisas, porque quando ele fugiu de casa, a promessa era do irmão matar ele. E ainda tentou matar ele. Segura aí essa história. Deixa eu concluir essa história do altar de pedra, né? Das batalhas espirituais, desses Vivaldo que veio lá de fora enganar a gente aqui. Hoje não engana mais não, mas antes, aí a gente aprende apanhando, né? Aí o que aconteceu? Eu recusei fazer o altar. Eu disse, não, gente, olha o seguinte, porque eu sei que quando vai mexer com principados e potestades, se houver alguém que tiver brecha no nosso meio, aquele ali vai ser infeliz, porque ele vai ser perseguido. E aí eu via muitas pessoas no nosso meio que não era casado, mas era missionário. Estava junto, estava com a vida toda. Que não tinha... Bom, tinha vida desmantelada, mas estava lá na batalha, falando em línguas, santo, né? E que estava a fim de destruir o diabo, quer dizer, o diabo estava dentro da pessoa já, né? E aí, Ruth, sabe o que aconteceu? Aí eles marcaram o dia. Tal dia para nós estar todo mundo lá na ponta lá do bairro do Cabelo Seco, lá no encontro do Rios, lá e com as pedras para fazer o altar e ali determinar a libertação da cidade de Marabá, do principados e potestades dominadores. Eu não fui. Ruth, não deu uma semana. Todos que participaram passaram por doença. A igreja fechou a ponto de não ter condição. Quem tinha templo alugado, tiveram que entregar, porque as forças contrárias vieram e arrebentaram com todos. Aí a pessoa perguntou para mim, mas por que tu não foi fazer o altar? Eu digo, não, eu sabia disso. Eu sei o que é guerra espiritual. Nós já fizemos batalha. Essa história de libertar a cidade, isso aí é tudo ilusão, Ruth. É tudo ilusão. Tirar o pecado do mundo. É mentira. Ninguém tira o pecado do mundo. Acabou o pecado do mundo? Não.
Assim também a gente não pode libertar o mundo das forças que tem aí, porque tudo é de Deus. A gente sabe que todas essas forças contrárias, todos os espíritos que tem aí, existe o espírito da luz e existe o espírito da impureza. O espírito da luz pertence a Deus e da impureza pertence a Deus. Como é que eu vou batalhar? Então, para você vencer todos esses espíritos de trevas, você tem que santificar. Santificai-vos hoje e amanhã Deus fará grandes coisas através de ti. Mas é através da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Ruth, vamos ver. Para você que está ligado com a gente, Bereshit, no capítulo 32 de Gênesis, abra sua Bíblia. Toda a Bíblia tem isso que nós vamos falar aqui, é batalha espiritual. É uma coisa muito gostosa. Todo mundo gosta de ouvir, gosta de praticar, né? Então, se gosta de praticar, outros têm medo, porque brigar com as coisas, como se diz o outro, brigar com o diabo não é fácil. Gênesis capítulo 32, aí tu cita o versículo aí. Capítulo 32, peraí, deixa eu pegar aqui. Ruth, mas eu tô alegre assim, olha, Ruth. Com as coisas que estão acontecendo. Um dia só no Kauai, sabe quantos acessos nós tivemos? 2.000 acessos no Kauai. A gente tá no YouTube, né? Tá tendo vários acessos no YouTube. Todo programa nosso que cai lá na plataforma do YouTube está tendo grande repercussão. E vai crescer mais, né, Ruth? Porque não é nossa, não é nós dois, mas sim a palavra do Deus vivo. Né? Alguém está tendo coragem de pregar, pregue igual nós pregamos a palavra do Deus vivo. Então, Gênesis capítulo 32, aí tu cita o versículo aí que o pessoal está aguardando. Quem está com a sua Bíblia aí, Evanice, obrigado pela tua colaboração no programa, compartilhando, né? A gente já tem visto pessoas aí que estão sendo transformadas pela palavra. Aí fala o nome dela, né? Baruch Hashem. Ai, minha santa. Deixa eu ver aqui. 32, versículo 7. E voltou os mensageiros de Jacó, dizendo: Fomos ter com teu irmão, com Esaú. E também ele vem ao teu encontro, 400 homens com ele. E temeu Jacó muito, e angustiou-se, e dividiu o povo que estava com ele, as ovelhas, as vacas, os camelos, em 2 acampamentos, e disse: Se vier Saul a um acampamento e ferir, terá o acampamento restado e escapado. Disse Jacó: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, eterno, que me disseste: volta à tua terra, à tua parentela, fartar-te-ei bem. Sinto-me pequeno para todas as misericórdias. Pessoal, vamos compartilhar, vamos curtir, vamos se inscrever no programa. Minha vara passei o Jordão e agora dividi-me em 2 acampamentos. Livra-me, rogo, da mão do meu irmão, da mão de Saul, porque eu temo, talvez venha a me ferir. Mãe com filhos, e tu disseste: Fartei bem, e porei a tua semente como a areia do mar, que não é contada, porque é muita. E dormiu ali naquela noite. E tomou tudo o que veio à sua mão, presente para Esaú, seu irmão, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos, suas crias, 40 vacas, e 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e dei mão do seu servo para o rebanho, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: Passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanhos e rebanho. E ordenou o primeiro, dizendo: Quando te encontrar Saul, meu irmão, e te perguntar, dizendo: Quem é este, de onde vais? De quem são estes diante de ti? E dirás: De teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Saul. E eis que também ele vem atrás de nós, e ordenou também o segundo, também ao terceiro, e todos que iam atrás dos rebanhos, dizendo: Desta maneira falareis. E Esaú, quando o encontrardes, direis assim: E eis que teu servo Jacó atrás de nós, porque disse para si:
apaciguarei a sua ira com presentes que vai diante de mim. Depois verei o seu rosto, talvez me aceite. E passou o presente diante deles, e ele dormiu naquela noite, no acampamento. Levantou-se naquela noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e cruzou, e passou o rio de Laboca. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar o que era dele. E ficou Jacó só, e lutou um homem com ele, até levantar-se a aurora. E viu que não podia com ele, tocou-lhe na juntura de sua coxa, e desconjuntou-se a juntura da coxa de Jacó, e a sua luta com ele. E disse, envia-me, que vem romper na aurora. E disse, não te deixarei ir, salvo se me abençoares. E disse, qual é o teu nome? Disse, Jacó. E disse, não Jacó, mas será o teu nome. Se não Israel, por lutaste com o anjo de Deus e com o homem, e venceste. E perguntou Jacó e disse, diz-me, rogo o teu nome. E ele respondeu, por quê que perguntas meu nome? E ali abençoou, e chamou Jacó o nome do lugar Peniel, rosto de Deus, porque viu o anjo de Deus face a face, e foi salvo a minha alma. E nasceu o sol quando passou até onde tu quer que eu leia? Era só a luta do anjo. Só a luta do anjo com Jacó, Ruth. É aqui o 25. E ficou Jacó só, lutou com o homem. Ruth, Jacó vem de uma contenda, uma demanda na família, que é lá da época do pai e da mãe. É briga de herança. A né? briga por causa da primogenitura, né? Porque Jacó não era o primogênito. Não. Quem era o primogênito era o seu irmão mais velho. Aí essa briga, essa dificuldade que eles tiveram aí, essa demanda entre a família, ele chegou ao ponto que ele teve que fugir do seio da família para não morrer. Era. Porque o irmão dele era um gigante. Ruth, esses homens aí, Jacó, o irmão dele, Sansão, esses grandes homens da Bíblia, eles tinham força de 1000 homens. Eu ainda vou dar um estudo aqui, que existe uma promessa de Deus para as nações, né, dele no futuro, que terão força de um touro selvagem, quer dizer, força de 1000 homens. Nós vamos mostrar isso dentro da Bíblia. Mas aqui nós podemos ver que é 2 gigantes. É o anjo. Ele diz assim que e o anjo, Jacó. No versículo 26 diz, viu que não podia com ele, e tocou na juntura de sua coxa. Não, mas antes, nós vamos antes para as porradas que ele pegou, as pancadas. Jacó apanhou muito. Eu estou aqui formando os gigantes. O anjo, um anjo só matou 180.000 soldados de Israel dentro do acampamento do rei Davi. Só anjo. Só que a gente vê que cada anjo tem uma missão. Cada anjo tem uma missão. Aqui a gente não sabe por que ele veio. Sabe que quando Jacó viu, lutou com ele pensando que era o inimigo. Mas, Ruth, na visão de Jacó, ele achava que era um inimigo. Ou um espia do irmão, ou segurança do irmão, ou o próprio irmão. Mas na consciência do anjo de Deus, ele veio para crescer, dar oportunidade a Jacó para crescer espiritual. Porque na obra de Deus a gente só cresce apanhando. A gente só cresce tendo dificuldade, tribulações, perseguições, calúnia, inveja. Você lembra o que disse Deus para Moisés? Moisés defendia aquele povo, ia na presença de Deus, discutia com Deus, levantava a voz e dizia, ó céus, todos que estão aí em cima, inclina os ouvidos para ouvir o que eu tenho para dizer. Ele desafiava as forças, as potestades, os principados, os anjos, a hierarquia angelical. Ele diz, inclina-te para ouvir o que eu tenho para te dizer. Aí, Ruth, você vê uma coisa. Todos servos, serva de Deus, são sofredores, mas terão vitória. Todos. Baruch Hashem? Aí o que aconteceu ali? Preste bem atenção. O anjo
por ele ter segurança, porque o anjo vem em nome do Senhor. Aí no texto bíblico, na Bíblia original que você leu aí, diz que foi um anjo, né? Que Jacó brigou com o anjo e venceu. Nas outras traduções diz... Mas aqui ele não fala nem no anjo, ele fala no homem. Ele viu um homem. Quando ele viu o homem, ele pensou que era alguém do irmão dele, porque vê que o irmão dele vinha e cada um contava uma história. Eles tinham entre eles uma ameaça de morte, que Saul vinha para matar justamente porque começou essa briga por herança. Ele, por ser primogênito, ele jurou de matar o irmão. No dia que encontrar Jacó, eu matei. Disse assim, depois da morte do meu pai, eu vou matar. Porque Jacó, através da mãe dele, porque muitas pessoas dizem assim que Jacó é ladrão, traiçoeiro, mas tudo que ele fez foi por causa da mãe dele que mandou. A mãe dele conhecia os filhos que tinha e viu que Saul ele se misturava com todo tipo de mulheres, ele não tinha temor do Eterno. Jacó não, Jacó desde criança ele estudava a Torá, ele estudava na estiva de Sem, e Saul não queria nada com o Eterno. Ele vivia uma vida à toa aí, de qualquer jeito. E diz que ele era um caçador, mas caçador de lábia. Através das palavras dele, ele enganava qualquer um. Mas Jacó era um rapaz, um homem honesto, sincero, obediente. E a mãe viu que para levar a herança ou para ser responsável por tudo, era Jacó. Então, quando o pai, porque o pai tinha uma diferença de filho, ele amava mais Saul. Mas a mãe, ela já enxergava Jacó. E aí o pai disse, não, pega uma caça, vai lá, mata um cordeiro, faz um guisado e traz para mim, vou me te abençoar, que eu já estou para morrer. A mãe ouviu e disse assim, foi lá e pegou, fez, vem cá, Jacó, faz assim, assim. E Jacó com medo, né? Se o meu pai descobre, ele vai me amaldiçoar. Porque o povo do Eterno, ele tem medo dessas palavras de maldição. E tem gente que joga maldição para tudo que é lado, não tem vigilância, né? Amaldiçoa os filhos, aí depois os filhos estão na pior, aí vai chorar na presença de Deus. Porque meu filho tão bonzinho, tá na cadeia, tá morto, ou alguma coisa assim. Mas é a maldição dos pais, que é muito... Ei, maldição de pai, porque é autoridade. Pega. Não brinque, não. Nem por brincadeira amaldiçoa seus filhos. E ele dizia assim, se meu pai, eu for com ele, certo que Isaac, ele já era meio cego, né? Ele não enxergava bem. Ele disse, não, se ele te amaldiçoar, que a benção caia sobre mim. Que a mãe e o pai, ele sempre faz isso, né? Se for possível, até ele morre no lugar de um filho. E assim a mãe falou. Ela mesmo fez o guisado, levou para ele. Só que tinha um problema aí. Aquela roupa de Adão, que o Eterno fez para Adão e Eva, para você ver que Saul, eu sei que essa roupa veio andando e alguém pegou por interesse, até que Nirodes pegou essa roupa. E ele, para não guardar em qualquer lugar, quem guardava era a própria mãe dele. Enfim. Aí ele pega aquela roupa, a própria mãe que Saul tinha escondido, vai e bota para ele vestir. Por isso que quando o próprio pai, Isaac, toca, vê que ele é peludo, porque entre eles tinha uma diferença. Saul era mais peludo. E quando ele toca, ele diz assim, que a roupa, ou o cheiro do filho dele era como de cheiro do orvalho do campo, porque era uma roupa que foi feita pelo Eterno. E ele vai, leva o guisado e o pai vai e faz aquela benção sobre ele. Quando... É interessante esse negócio do cheiro, né? Do cheiro. Porque cada pessoa tem um cheiro. Né? O nosso pai e a nossa mãe tem um cheiro peculiar. O Luiz Gonzaga conta a história dele quando ele era rapaz. Ele desentendeu mais o pai, que os pais... Nordestino tem lei em casa, né? Tem. Ou você cumpre, então cada vai pra rua. Cada pai tem só lei dentro de casa. Aí Luiz Gonzaga
Rapazinho começou a tocar forró, cantar em forró e não queria mais obedecer o pai, né? Ele sai de casa. Aí sai de casa, vai embora, vai pro sul. E depois de lá de 20 e poucos anos, quando ele já fazia sucesso, tudo, o pai não tava nem aí pra ele, nordestino mesmo. Aí de madrugada ele bate lá na porta. Aí, ô de casa, ô de casa. Aí ele respondeu lá. Eles tinham um código de responder. É. Aí o velho, quem é você, seu coisa? Isso é hora de chegar em casa. Aí disse que quando ele abriu a janela, ele sentiu. Aí Luiz Gonzaga sentia aquele cheiro só meu, aquele cheiro meu pai, né? Porque cheira teu pai, tua mãe para te ver. Tem um cheiro que é diferente das outras pessoas, né? Então aí ele fez uma música em cima desse negócio aí. Essa tradição de família. Assim também havia com o pai de Jacó. O pai de Jacó, ele já estava cego, então aumenta. Ele cego, mas tudo ele percebia pelo cheiro. Aí lá vem o filho, já a mãe disse, ó, coloca um pelo de animal em cima das tuas mãos aí, porque ele vai pegar nos teus braços, né? Uhum. Porque o irmão dele, o irmão peludo. de Jacó era todo peludo, assim igual eu, peludo. Uhum. E aí botou a mão ali, o pai. Aí quando ele falou, disse, rapaz, o corpo é do meu filho fulano, mas a voz é de Jacó, né? Ele não foi tão enganado, porque o pai, ele sempre reconhece a voz dos seus filhos, né? E o cheiro? E o cheiro. Assim. E ali ele abençoou ele, depois que comeu o guisado. Quando Saul chega com o guisado, ele disse, não, mas eu já te abençoei, já comi o guisado. Aí ele fica bravo, né? Mas o erro também, de tanto ele enganar os outros, ele foi enganado. Ele vendeu a primogenitura dele, trocou pelo um prato de lentilha e depois achou que tinha direito ainda, né? O irmão de Jacó não tinha direito de perseguir, porque ele vendeu, né? Ele vendeu esse direito de família, ele vendeu para Jacó pelo prato de lentilha, né? Jacó foi esperto em ter comprado, ele não foi traiçoeiro. Não. Aí, Ruth, vamos para frente. Mas a história aí, Ruth, que acontece é que o anjo deu uma pisa em Jacó. Agora, imagine só, o Jacó tinha força de 1000 homens. E esse anjo de Deus, né? Só que aqui não fala assim, que ele bateu. Ele fala que ele viu um homem. Vai para a Torá oral. A Torá oral que fala assim. Que a Torá oral, isso aí é para quem não tem Torá oral. Nós temos a Torá oral que diz o que aconteceu aí. Que é esse episódio do Vale de Jaboque. O que nós entendemos, por exemplo, uma pessoa cristã, qualquer religião, que lê esse texto bíblico, ela vai achar e procurar alguma coisa em cima disso aqui. Mas quem estuda a Torá oral, a cultura judaica, sabe que o judeu, quando ele vai estudar ou pesquisar alguma coisa na Bíblia, existe um paradoxo, né? Essa luta de Jacó, Ruth, e do anjo pode ser uma luta interna. Porque muitas vezes também a luta está na mente da pessoa. Pois é, a luta da mente interna. Quando a pessoa está devendo e não tem como, ali ele, na mente dele, ele fica calculando. O que eu vou fazer? O que eu vou dizer? Eu não tenho dinheiro. Eu vou mentir? Vou dizer que eu vou pegar dinheiro depois? Essa luta interna a gente chama de luta espiritual, né? E aqui ele planejava proteger as mulheres com as crianças, mandando presente, mandando os empregados ir na Ele frente. sabia que o irmão era violento e jurou que ia matar. E como ele era caçador, aí ele imagina, ele não erra uma flecha. Só que tem uma lei que a pessoa que tem um defeito físico, né? Um deficiente. Se a pessoa é cego, essa é a lei de Israel. A pessoa não toca. A lei civil de Israel. Mas como tudo está no controle do Eterno, o anjo tocou na perna dele, aí nesse nervo, na juntura,
Ele ficou coxo. Ele ficou coxo. Ele ficou puxando. Até um encontro com o irmão. Quando o irmão viu, né, disse, agora eu vou me vingar. Quando ele viu o irmão puxando a perna, aí ele não pôde mais tocar nele, por causa dessa lei que tem em Israel, que não se pode fazer mal para um deficiente. E você vê que tem pessoas que quando ele jura a vingança de alguém, em alguém, é passageiro, depois que passa a raiva, passa, né? Você vê uma coisa, Ruth, aqui no Brasil as leis elas estão paralelando a Israel. Existem leis que amparam o idoso. Por exemplo, eu tenho 65 anos. Eu já sou idoso, tu não pode brigar comigo mais não. Senão eu aciono as leis. Ei, não, eu estou com brincadeira, mas é real. É real. Então, a gente tem visto por aí, Ruth, nos jornais, Câmara fragando empregada que está maltratando um ancião que ela ganha para aquilo. Né? Então, as leis vão em cima e é cadeia bruta mesmo. Porque, falando aqui de pessoas que guardam ódio por muitos anos, Saul, ele jurou o irmão, que era Jacó, de matá-lo. Ele foge. Só na casa de Labão ele passou o quê? 20 anos, né? Foi 20 anos. E ele volta. Como ele era vingativo, ele ainda estava ali com promessa de querer matar o irmão. Mas, e Ruth, vingar. Existe coisa que as pessoas fazem na vida da gente que ferem o coração da gente. E essa ferida, ela demora anos e anos para sarar. Às vezes a pessoa morre e não sarou aquela ferida. E o valor também da benção, porque o pai, ele abençoou Jacó. Quando Saul chega para receber a benção da primogenitura, ele briga, ele grita, tu só tem uma benção? Aí ele vai e abençoa também. Todos dois são abençoados. Mas Jacó não chegou nem a se apropriar da bênção, que era de direito. Ele teve que fugir. Ele teve que fugir, ele perdeu tudo. E lá na frente, quando ele ia levando o dinheiro do dote, lá vai uma pessoa, ladrão, lá, assalta ele, leva o dinheiro do dote. Ia matar ele. Aí ele disse, não me mate não, por causa da lei. Porque na Torá diz que esse jovem que ia para matar era o próprio sobrinho de Jacó. Uhum. Ia matar Jacó e trazer os seus bens, né? O dinheiro que ele tinha levado, alguma coisa de valor. Mas aí existe uma lei. Essa lei, como é que essa lei, Ruth, se a pessoa é pobre, é considerado morto? E o que mais? A mulher estéril é considerada... O pobre, a estéril, o leproso... Era considerado morto. É como se não existisse. E esse rapaz queria matar Jacó. Aí ele disse, não, você não vai me matar não, porque eu já estou qualificado de acordo com a lei. Você me tomou tudo, eu estou pobre. O pobre não leva existe. Tudo. Diz que eu morri, né? Diz que eu morri. Quando ele dorme naquele lugar que ele teve que botar uma pedra como travesseiro e teve que ele viu visão. A visão dos anjos subindo e descendo. A escada. Aí é outra história. Aí para estudar essa parte aí, dele dormir com a pedra debaixo da cabeça e ver os anjos subindo na escada para cima e para baixo, aí é que entra outro paradoxo. A Torá diz que as pedras brigavam para botar a cabeça de Jacó no seu colo, né? Ruth? Ele era tão especial. Você vê uma coisa, quando a gente estuda a Torá assim, se você estudar só ela escrita, você não vai entender, não. Você acha que entendeu o que está escrito. Muita gente, eu só acredito se tiver escrito a minha Bíblia. E o que está escrito na Bíblia oral que você não conhece? Né? Porque a Bíblia oral explica essa daqui. Aqui nós estamos com a Bíblia, você tem na sua casa a mesma Bíblia, só que a nossa tradução é fiel ao original. Nós estamos com o original. Né? É a tradução para o português. Eu não sei como eu poderia falar para você, que as palavras que não tem tradução em Israel, quando eles vão traduzir para o português um texto, no lugar da palavra que não tem tradução, Ruth, ele deixa um espaço. E tudo tem um significado dessa outra. Então, bora ler aqui os resumos que fala na Torá. Diz assim. O resumo do sacerdote, dos doutores da lei. Diz assim, 25, capítulo 32 de Gênesis, versículo 25. E lutou. O Rashi, baseado no Midrash, explica que esta palavra tem 3
distinção definitiva. Vem da raiz avá, que significa poeira. Lutando com o anjo, levantou-se muita poeira. A outra explicação é aquela que o Targum usa, que quer dizer abraçar-se, apertar-se, unir-se. E a terceira definição que o Midrash nos dá, da palavra avocar, que significa chamar, chama e tocha. O homem que lutou com Jacó queimou com fogo. Sobre a veracidade desta luta, o seu Guia dos Perplexos, Maimônides é de opinião que se tratava de uma profecia que indica uma indicação alegórica destinada a ser uma lição, não tanto a Jacó individualmente, mas principalmente a seus descendentes. Um homem, que é o anjo, né? O rabino... Só um instante aqui, para aí no... Uhum. O que você leu aí, Ruth, agora eu te falei que para entender o texto bíblico tem que ter a alusão ao texto em oral. Uhum. O que você estava lendo aí é um comentário dos rabinos, doutores da lei, da época, tirado da Bíblia oral. Uhum. Aí eles fazem aí a sua suposição, mas eles não dão a definição direta do fato. Cada um dá a sua opinião. Porque, por exemplo, assim, Ruth, a luta de Jacó, uma pergunta assim, a luta de Jacó com o anjo, com o Malá, ela foi interna ou externa? O judaísmo, os doutores da lei, os grandes sábios, eles levam para um parâmetro de quê? De paradoxo, que por exemplo, dois pensamentos. Por isso que eles não te dão direta. Você faz uma pergunta, ou ele te responde com outra pergunta, ou então ele te dá um paralelo que é o quê? Um paradoxo, dois pensamentos. Uhum. Aí tu escolhe um para te tomar a tua decisão, de sim ou de não. Diz assim que ele lutou com o anjo e levantou poeira. No outro lugar, ele diz que eles se abraçaram, se apertaram, e a terceira definição do Midrash, que chama tocha, foi quando ele tocou na juntura da sua coxa, né? Por exemplo, você leu aí a definição do Midrash. Quem está assistindo o programa vai saber o que é Midrash? Sabe não. O Midrash é um livro também de paradoxo, de parábolas. Porque, agora aqui, só um instantinho, você pode observar que lá o líder do Novo Testamento, Jesus, Yeshua, ele falava com paradoxo, falava por parábolas. Você vê esse livro, Midrash, no Midrash, e tem os Midrashins. Você que está assistindo o programa, que não tem conhecimento judaico, jamais poderia entender o que é essa palavra Midrash ou Midrashim. No Midrash, ele diz que era uma luta que levantou poeira. No Targum... Está lutando capoeira? Que eles lutavam e começavam a se abraçar, se apertar, né? Na terceira definição, na palavra significava tocha e fogo. Aí, que o homem lutou, aí tocou na juntura. Sobre a veracidade da luta, já no outro livro, Guia dos Perplexos, Maimônides é de opinião que se trata de uma profecia, que indicação alegórica destinada a ser uma lição. Não tanto para Jacó como individualmente, mas principalmente a seus descendentes. Porque os filhos lá de Jacó, eles colocaram a lei que eles não comem a parte traseira do animal, né? Por causa do nevo. A não ser que o próprio açougueiro tire, porque ele diz que ele se culpa porque o pai lutou só. Eu vou te dizer uma coisa. O que Maimônides aí, Moshe Maimônides, falou, ele está certo ou está errado? Para mim, ele está errado. Não, ele está certo. Sabe por quê? Aonde aconteceu a luta no Vale do Jaboque, porque quando a gente vai para a composição do que é feito um anjo, um malach, um Melohim, ele é feito de dois elementos. Vento e fogo. Você vê que o texto aí, ele está falando, quando eles se agarravam... Mas isso aqui foi o Targum que falou. Pois é, mas preste bem atenção. O Targum, ele
ele auxilia no termo de explicar os mistérios da Bíblia, que é um livro, uma coleção também. Né? Agora, Maimônides que diz que era para ser a lição. Aí o Targum, o que o Targum fala? Ele fala que houve fogo na hora da luta, da briga, aquela poeira. Eles estavam lutando no chão, lá no Vale do Jaboque, e ali ajuntou, por exemplo, assim, o anjo, ele é formado de ar e fogo. Aí veio, na hora da luta, que o anjo também pegou umas porradas, não foi só assim, não. Pegou. E ele só perdeu porque ele tocou na juntura da coxa. Aí, por que nós podemos ver esse anjo de frente, né, olhando para ele? Esse anjo, ele se materializou no homem. Foi por isso que Jacó pegou na juntura, pegou nele e segurou. Aí ele disse, solta-me, que eu preciso ir embora, porque chegou a hora, está chegando a hora do Tamide, que é a hora que é recolhido todos os anjos que sobem para adorar a Deus. Até Satã sobe para adorar a Deus, que a gente vê lá no livro de Jó. Todo dia naquela hora. E ele precisava subir, mas aí Jacó não deixou. Né? Aí tem até um Corém que fala assim, que Jacó segurou o anjo e não deixou, né, sair. Então, aí a hora da bênção, de você ganhar a bênção, é quando você está passando tribulação e permanece fiel a Deus e não abre mão dos seus projetos. Aí você ganha a bênção. Aqui diz assim, o Rabino Obadias, ele diz, o homem que lutou com Jacó tinha 3 aparências diferentes: sedutor, manso e bondoso, bandido e sábio, para poder conservar o seu legado espiritual e entregá-lo intacto a seus filhos. Os descendentes de Jacó enfrentaram estes 3 aspectos de ameaça: sedutor, bondoso, tentaram convencê-lo de que nos livremos das prescrições da Torá e assim não haveria mais razões para sermos menosprezados e oprimidos, e os povos nos receberão com braços abertos. O bandido experimentará roubar os nossos bens materiais, incendiar os nossos lares e santuários, matar pais e filhos, na esperança de que, no desespero e na aflição, renunciemos à herança paterna. E, finalmente, o homem com quem Jacó lutou e a quem também os seus filhos haverão de encontrar no caminho da sua estabilidade espiritual e persistência peculiar, se apresentará como sábio, como filósofo, como super intelectual que percorre o mundo inteiro e traz nas suas malas os remédios experimentados capazes de curar todas as enfermidades. Quer dizer, esse anjo, ele também veio para fazer Jacó lutar, largar a Torá para o povo aceitá-los. Porque a briga do povo contra o judeu é grande. Eles matam, eles queimam as casas, eles fazem tanta atrocidade, e tem gente que acha que se largar o judaísmo, largar a Torá de mão, não servir mais o Eterno, vai ficar bem, né? Olha, assim, esse homem era um homem alado, né? Que na Grécia chama assim, homem alado são homens que têm asa, que eles chamam de anjo, né? Nós chamamos no hebraico de malá, ou melohim, quando é muitos, né? Então, o que o texto dos comentários aí sobre o texto bíblico nos traz a sabedoria para entender que esse homem não era terreno. Não era não. Não era terreno. A aparência dele era de um homem. Por exemplo, assim, existe forças contrárias, que nós chamamos de espíritos, espíritos antigos, que são os demônios antigos, que se manifestam aqui na Terra para perturbar alguma pessoa, e eles aparecem como uns dragões, umas coisas feias, mas aquele que tem autoridade manda ele se transformar na imagem de homem. Aí ele deixa aquela imagem, né, que aquilo ali tudo é ilusão. Aí ele aparece como uma pessoa normal. Assim o anjo. O anjo, quando ele vem, o tamanho dele pode ser um tamanho de 10 metros, 15 metros de comprimento.
Mas quando ele chega próximo do homem, aí ele iguala a sua altura para poder conversar com o homem. Você vê quando aconteceu com Simão Belhai, quando aconteceu com os grandes rabinos que tiveram essa experiência no monte com grandes anjos, esses anjos chegaram a se curvar para falar com esses rabinos, porque assim, não é de obediência, mas honrando que aquilo ali aqueles rabinos eram servos que estavam ensinando 24 mil alunos no monte, 24 mil alunos, homens sentados, jovens, adolescentes, sentados, ouvindo o que tinha a dizer o rabino. Aí de repente aparece um anjo. Aí pode ser que os alunos não viram, mas o anjo, o rabino viu o anjo e conversou com o anjo. Então, essa história aí de Jacó, a gente deixa bem claro, a história de Jacó e o anjo no Vale do Jaboque, como diz a cultura judaica. Pode ser uma luta interna ou externa. Mas aqui teve uma mudança. Você vê que daqui ele se transformou através do nome. Você vê que o tanto que o nome muda o caráter da pessoa. O nome dele foi mudado pelo anjo. Yaakov, foi rasgado o processo. E aí ele se transformou em Israel. Aí ele ganhou. E de lá veio as tribos, se tornou nação, né? Ruth, aí ele ganhou um novo nome que é Israel. Mas esse novo nome Israel também simboliza nível espiritual. Aí ele, por exemplo, como Jacó e Yaakov, ele não alcançaria esse nível espiritual de ser pai das 12 tribos de Israel. Hoje. Então ele teve que passar pela reciclagem. E o barro tem que ser amassado. Até hoje tem pessoas que quando fala de Jacó dizem, aquele traiçoeiro, aquele enganador, são pessoas que não tem, lê, não estuda. Não tem conhecimento da Bíblia e só vive de ouvir o que os outros pregam. E através dessa luta que ele passou, ele venceu, ele se tornou o pai das tribos, né? Das 12 tribos de Israel. Foi tribos. Porque tem muitas pessoas que eu já vi muitas vezes estar numa religião, aí vem as lutas, as tribulações, diz, se lá no mundo era melhor. Depois que eu vim começa a lembrar da religião, quer dizer, esse anjo também fez isso com Jacó para ver se Jacó largava a Torá, largava de guardar os mandamentos, né, cumprir os mandamentos, mas Jacó foi fiel a tudo. Olha, aquela pessoa que enfiou o pé assim, no judaísmo, encontrou a verdade, ele não deixa. Não deixa. Pode passar o que passa. Ele passou 20 anos na casa do sogro. O sogro era um traiçoeiro. Mudou o salário dele 10 Labão. vezes. Olha o nome da onça, Labão. Aí o Eterno, ele não entrava ali e nem falava com Jacó naquele lugar. Teu primogênito está assistindo. Aí, quer dizer, mas tudo que Jacó fazia... Primogênito não, é o caçula. É o caçula. Aí tudo que Jacó fazia, ele pedia a direção do Eterno e o Eterno dava. Foi quando o salário dele, ele ia mudando os animais, né? Se saísse salpicado, se saísse listrado, se saísse... E Labão via que Deus era com ele, porque todos os animais, ele botava as varas, tudo ele fazia com canivete, ali listrado, ou salpicado, ou malhado. E os animais saíam, porque aquilo seria o salário dele. Ruth, quem é de Deus não se mistura com as coisas do mundo. Olha, por que Labão olhava para ele e via que ele era diferente? Porque ele guardava os mandamentos de Deus. No dia e o Eterno ele trabalhava mesmo assim, a semana toda. No sábado descansava. Isso não era costume de Labão. Porque o Deus de Labão era Baal. E Baal não dá sossego para as pessoas, não. E Labão não queria que ele saísse de lá, não queria que ele fosse embora. Porque embora mas quando a pessoa faz um voto com Deus, o Eterno ele cobra. É melhor você não fazer do que fazer e não pagar. Ele quando saiu de casa, que ele dormiu lá, que ele viu aquelas escadas, ele fez um voto, né? Se o Senhor me abençoar, me der uma viagem que eu vá em paz, volte em paz, me dê se comida, eu for feliz nessa viagem, tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Mas ele prometeu construir. Rapaz, todo vencedor da Bíblia é dizimista ofertante.
Ei, todo pedra. vencedor da Bíblia é dizimista e ofertante. Agora, quando você vê a pessoa na taca aí, só contando derrota, Só que é benção, né? vai ver, ele não é dizimista, é um mau crente, um mau religioso, E o Eterno, maldizente. ele não dá nada de graça a ninguém, E outra não. coisa, aquele que não é dizimista e ofertante, as pessoas não gostam de ficar perto dessas pessoas. Aí o Senhor, quando aparece lá na terra de Labão, ele só aparece para dizer assim: volta e vai construir o meu templo, que tu prometeste lá naquele lugar que ungiu a pedra. É quando ele volta. Se eu for feliz nessa viagem. E Labão, ele teve que sair escondido. Se não me faltar comida, dormida, o que mais? Ele saiu Proteção. escondido de Labão, do sogro. Ele só levou o que era dele, porque se fosse outro, dia assim, eu vou levar tudo. Vai carregar do sogro, amanhã a gente continua essa história. Vamos falar amanhã sobre batalha espiritual de novo. Eu quero mandar um abraço para Dona Dina do Açaí. Hoje tem açaí. E tem um churrasquinho no final da tarde aqui no Açaí Mania, na Folha 20. Um abraço para o repórter Evandro Vale, né? Também um abraço muito forte para o Célio Miranda e família, o Pedro Borges, lá no Salão Aplauso, na Cidade Nova, né? O Pedro Borges ali tem um salão lá de beleza, o melhor da cidade, do município de Marabá. Um abraço ao Mauro Magalhães, ao João Freitas, né, o funcionário exemplar da TV, Rede TV, a Eliane Mello, o Francisco Arraes, um abraço também para Marla Arcanjo, Cleuto, Kel, Ozinei, Cristina, Quineide, essa turma todinha aí, é tudo Arcanjo. Tu escreveu, foi Quineide? Foi. É Cli. É Cli, é? É Cli. O Gabriel também tá assistindo direto. O Gabriel. O Gabriel que não perde, né? Tá assistindo aí. O Dani tá mandando um abraço para você aí, Gabriel. Vamos estudar a Torá, Gabriel. Sábado não perca. Né? Terminar mais um programa. Kadosh, Adonai, Tessevaô. Kadosh, curtir, Baruch. Compartilhar, se inscrever, você que é novo. Ei, Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Kadosh, Baruch. Lá em Ananideu, assim que eu era principiante do judaísmo, e ali na congregação, que nós fomos para uma festa, era uma festa judaica. A parte do irmãozinho que sentou perto de mim lá. Eu não conhecia ele, não, era de lá mesmo. Rapaz, esse caba dava uns gritos e dizia assim: Baruch Hashem! Eu falei, meu Deus, eu saí da igreja pentecostal, que é barulhenta. Eu era um dos mais barulhentos que tinha lá. Agora, eu tô caladinho aqui. Aí tem esse irmão aqui. Quando o irmão falava lá uma palavra bonita da Bíblia, ele, Baruch Hashem! Diga, eita, tomara que eu não aprenda isso, não. Mas Baruch Hashem é importante, né? Você está chamando. Bem-vindo, bem-vindo, Senhor. Mas eu não entendia, Ruth. Quando a gente não entende, é complicado. Vamos encerrar. Agradecer a presença de todos. Para você que não compartilhou, vamos compartilhar. Cadê o pessoal? Rapaz, tem muita gente nossa que está dormindo, né? A tia Antônia hoje não apareceu, não vi ela aí. Férias. Né? Mas não sei se a Vera já está assistindo, né? Tia Antônia. Mas aí você está... Costume de acordar cedo. Né? Você que está curtindo aí as férias, então tenha um bom dia, uma feliz o quê? Terça-feira. Terça-feira, né? Aí o Dani já vai espalhar aí o programa nas redes sociais. Fiquem na paz, shalom, shalom.